primeiro passo é conhecer a sua audiência. Você precisa conhecer muito bem quem é o seu público, entender que conteúdo é relevante para ele, tá bom? Então, criar uma boa apresentação começa muito antes, que é conhecendo a sua audiência. Tá? O segundo passo seria criar o título perfeito. Você já sabe quem que é a sua audiência, já sabe o que você quer falar, o título perfeito. Porque o primeiro contato do público, de quem vai te assistir, é com o título. Ou o título interessa, ou não interessa. Você bateu o olho, não, isso não me interessa, acabou. A pessoa já não vai mais ler mais nada, não vai comparecer, não vai ver que dia que é, não vai ligar, não vai perguntar preço, não quer saber mais nada. Então, importante que o título seja cativante. Que ele olha, bate o olho, opa, e preste atenção. Entendeu? Então, faça um título legal, título perfeito. Terceira questão, trabalhe sua narrativa. Você tem que contar histórias. As histórias, elas prendem a atenção, elas facilitam a compreensão de qualquer assunto complexo. Quando você põe uma história no meio, a pessoa viaja naquela história, ela presta atenção naquilo, ela vai seguindo a linha de raciocínio. Isso chama storytelling. Por isso que o cinema e o teatro fazem tanto sucesso. Então, se você conseguir criar uma história do começo ao fim, legal. Se não conseguir, então pelo menos no meio, conte histórias exemplificando o conceito que você quer passar, tá bom? 4. Fale o essencial. Tem gente que chega, tem palestrante que vai lá e descarrega um monte de conteúdo, fala um monte de coisa, traz um monte de conceito novo. Isso não é uma palestra. A palestra não deve ser assim. Então você não deve sobrecarregar as pessoas com conteúdo. A palestra não é uma aula. Uma aula, sim, você vai lá e ensina, faça isso, tem aquilo. Agora, uma palestra, não. Você precisa trabalhar conceitos centrais, ela precisa ser gostosa. A palestra, ela precisa ser agradável. A pessoa está ali para te ouvir, para poder apreciar aquele assunto. Outra coisa é dominar o conteúdo. Parece óbvio, mas você precisa saber muito mais sobre o assunto do que você pretende falar. Por quê? Para te dar uma margem de segurança. Principalmente se vai ter perguntas e respostas no final. Às vezes você decorou só aquilo que está nos slides, só aquilo que você vai falar, e se alguém fizer uma pergunta que foge um pouquinho daquilo, você não sabe. Daí a pessoa pergunta e você fala, não sei, vou pesquisar, também não sei, depois eu vejo. Então, você precisa ter uma margem de segurança e saber sempre mais do que aquilo que você está apresentando. E fazer um encerramento marcante. Assim como o final de um filme, o final de um livro, o final de uma palestra também é um elemento que vai determinar se a pessoa vai ter satisfação, se o seu público vai ter uma grande satisfação com aquilo ou não. Por exemplo, você pode deixar uma frase de muito impacto, ou então uma reflexão poderosa, uma reflexão melhor ainda. Então, o final é importante. A palestra, ela pode ser morna, mas se o começo for bom e o final for impactante, as pessoas vão gostar. Tenha certeza disso. Sobre os slides, use imagens, fuja de um monte de texto, use o mínimo de texto possível, só o essencial mesmo. Nada de colocar aquele texto enorme projetado, só a letra lá, isso é feio. Tá? Então use imagens ilustrativas. E o mínimo possível de efeitos, aqueles efeitos especiais de PowerPoint, né? Transição, estrelinha, a palavra vem caindo, nada disso. Seja clean. A apresentação ela vai ficar muito mais elegante assim.